Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pauta Podcast. Eu sou o Fabiano. Mentira, não sou não. Gente, o Fabiano teve um problema, tá? Ele tem um filho de 14 anos. O filho dele brinca com Lego. Ele acabou pisando no Lego do filho e tá hospitalizado. Todo mundo sabe como o Lego é uma coisa bem... que machuca bastante, né? Bem dolorida, né? Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um Pauta Podcast e é hoje que eu tenho o digníssimo prazer de apresentar para vocês nossa futura astrofísica, estagiária da NASA, futura pilota de foguetes, Isadora. Pronuncia o teu sobrenome pra gente aí. Stefanhac Costa Arantes. Costa Arantes, certo? Isadora, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz em participar aqui. Que legal, a gente tá muito feliz de te ter aqui, né? A gente tá tentando te trazer pro podcast já faz umas semanas, né? E era a entrevista que a gente mais aguardava, assim, porque é o que a gente espera que vai ter muito assunto legal, né? A gente acompanhou o lançamento do teu livro, que tu vai falar daqui a pouquinho pra gente. Então seja muito bem-vinda. Se apresenta aí pros nossos ouvintes, fala quem tu é, por que tu é tão pica assim, quer dizer, por que tu é tão legal assim. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pela apresentação, mas, bom, meu nome é Isadora, eu tenho 19 anos, eu estou cursando Astrofísica na URGS e Biologia na Unifatesc. É uma faculdade privada do Paraná, mas eu ganhei bolsa, então eu estou conseguindo conciliar as duas coisas. Eu também faço curso de piloto de avião, mas está meio parado por enquanto. Que legal, que legal. A biologia e a astrofísica eu entendi, mas o piloto de avião é pra quê? Pra que tu tá fazendo? Pilotar foguete, velho. Ah, tu tem que aprender a pilotar avião primeiro pra pilotar foguete? Com certeza, precisa. Na verdade, o ideal era que eu pilotasse aeronaves militares, né? Mas como daí eu precisaria entrar numa escola militar, daí seria Aí é um pouquinho demais, né? Acho que tu já estuda bastante. Daí eu não consigo, tipo, eu teria que me formar primeiro e depois fazer astrofísica, mas eu não vou abdicar de astrofísica, que é o meu sonho, né? Então, que legal. Daí eu faço civil mesmo. Que legal. Falando em sonho, quem nunca sonhou em ter uma estética maravilhosa e pudesse ter uma suplementação com uma empresa assim, com um produto maravilhoso quanto a Vitec? Pessoal, Vitec Suplementos tem de tudo, pessoal. Você que quer complementar a sua alimentação, que nem a Isa, né, tá magrinha, quer complementar mais, certo? Com esse cabelo, com essa unha bonita que ela tem, eu aposto que ela usa os produtos da Vitec, empresa aqui de Lajeado, do Rio Grande do Sul, está quase chegando ao nível da melhor empresa de suplementos do Brasil. Vitec Suplementos, acesse vitec.com.br, o link está aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Pessoal, não se esqueçam, tá? Não se preocupe, o suplemento é gostoso, não é aquele que tu sai arrotando peixe, viu, Isa? Pode comprar a Vitec sem medo, tá? Compra a Vitec, você não vai se arrepender. Olha lá no catálogo lá, as coisas vai dar tudo certo quando vocês acessarem. E falar um pouquinho do nosso outro patrocinador, que é a Frizone, que é nosso patrocinador master, quem manda na toda. O editor aqui, ele sempre me xinga porque eu fico falando palavrão no podcast. O Fabiano disse que ia me deserdar. Mas, né, como ele pisou no Lego, né? Falar um pouquinho da Frizone, pessoal. Se você está procurando criação de websites, edição de vídeos, quer uma estratégia de marketing para você, quer ser artista, quer lançar uma música, quer lançar um livro, nada demais, né? Fala com a Frizone, o link do WhatsApp da Frizone vai estar aqui na descrição. Entre em contato com eles, fala com eles para o que vocês precisar. É uma empresa de inclusão digital e consultoria empresarial. Consultoria para o lançamento da sua empresa, quer lançar a sua empresa no mercado digital, quer lançar um produto digital, quer inventar a roda, fala com a Frizone, tá? A Frizone vai resolver o teu problema, certo? Vamos voltar aqui para a entrevista, então, Isa. Eu te falei antes que do nada eu ia soltar uns patrocínios aqui, né? Uhum. Mas tu viu quanto equipamento de luz tem aqui? A luz sai muito cara, né? E aí a gente, né, graças a Deus tem a Vitec na nossa vida e a Frizone na nossa vida, tá? Mas, ô Isa, vamos lá. Tu já tinha sonho, assim, desde criança, dessa questão de astrofísica, espaço sideral, foguete? Conta pra gente como é que começou isso tudo aí. Não, desde que eu era, sei lá, 12 anos por aí, eu gostava de astronomia, né? O meu pai, ele sempre gostou muito, então eu acabava conversando com ele sobre, assistindo filme com ele, lendo os livros dele, né? Porque ele sempre tinha livros, tipo, do Stephen Hawking, que O Universo numa Casca de Nós. Foi o primeiro livro que eu li, assim, que eu me apaixonei. É estranho, porque eu tinha lido livros de
de astronomia, assim, infantis, mas eu nunca tinha gostado tanto. Daí eu li li um livro que era de um astrofísico, um livro que era uma maior viagem total, teorizando multiversos, e eu fiquei encantada. Que legal. E daí eu decidi ali que eu queria seguir para astrofísica, com 13 anos. Que legal, meus parabéns. Então o papai influenciou bastante. Então, aproveitar para mandar um beijo para a mãe da Isa, Dona Gi. Hoje a gente te ama aqui no podcast, tá? A gente vai amar tua filha também no final da entrevista, né? Vamos ver como é que as coisas vão sair aqui. Mas que legal. Tu tá em qual semestre da astrofísica? Eu tô no segundo. Que legal, tá bem no comecinho. Eu vi-os pelo sorriso no rosto. Chega no quarto semestre da faculdade, quinto, a galera já vai na força do ódio, né? Mas e biologia tu tá em qual? Biologia eu já tô no terceiro. Tá, mas vamos lá. Tu tá querendo achar vida em outro planeta, é isso? É, isso aí. Eu acabei de ser aceita para fazer parte de uma equipe de pesquisa de um projeto de astrobiologia, que é para analisar um composto orgânico, quer dizer, que nós vamos ver se é orgânico em Marte. Caramba! Que pode servir de bioassinatura. Daí a gente vai receber dados do Laboratório de Astronomia da USP e do Instituto de Pesquisa por Vida Extraterrestre, por Inteligência Extraterrestre, o CET, Instituto Internacional. Caramba! Tá, vamos começar, vamos por partes, como diria a Jack. Para de me xingar. Eu falo bobagem, eles me xingam aqui nos bastidores. Tu acredita ou tu investiga a vida extraterrestre ou tu busca a vida inteligente extraterrestre? Não, a gente começa por vida, né? Porque vida inteligente é outros 500, é eu ia dizer isso. Como é que funciona? Como é que eu procuro por um, como é que eu procuro por outro? Procurar por vida é tu procurar por moléculas, por gases que possam ter sido criados por uma bactéria, por exemplo. Tu procura bioassinatura, que são compostos produzidos por algum organismo vivo. Entendi. Daí nisso pode ser uma bactéria, um ácaro, um vírus, qualquer coisa. Já a vida inteligente seria o que nós conhecemos por nós mesmos, né? Entendi. E o que eu procuro no espaço por vida inteligente? Eu fico procurando nave? Como é que eu procuro uma vida inteligente? Um sinal de rádio? É o que se faz, porque tu procurar uma nave é muito difícil, né? Os nossos telescópios, eles não são... Eles são ótimos, os telescópios que estão lá em cima, mas não para detectar uma nave de uma civilização que no espaço é tudo muito distante. Então, quando a gente pensa em uma civilização de vida inteligente, para essa civilização não ter entrado em contato com a gente ainda, e a gente não ter encontrado ela está muito distante. E talvez a nossa época de existência seja muito diferente, e daí talvez ela já tenha entrado em extinção, ou a gente vai entrar em extinção muito antes dela começar. Porque a gente tem que ter em mente que ainda está acontecendo formação de planetas e estrelas. Entendi. Eu não sou tão inteligente quanto tu, então eu processo devagar, tá? Então, beleza. Pra eu procurar vida, eu procuro bioassinatura, né? Que eu não vou repetir o que é, porque eu entendi com certeza o que é bioassinatura. E a vida inteligente eu procuro por sinal de rádio, né? Não procuro por nave por causa do nosso telescópio, eu procuro esse tipo de coisa, tá? Se eu encontrar, por um acaso, uma vida que eu consiga enxergar, tipo, muito longe, né? Em outra galáxia, eu consigo me comunicar com eles? Mesmo que eu fiz um telescópio blaster aqui. Mas eu vou conseguir falar com eles se eu encontrar eles? Bom, aí depende, porque se tu pega um telescópio que vai enxergar tão longe a ponto de encontrar, ele vai estar enxergando no passado, né? Porque tem a questão da velocidade que a luz chega até a gente. Então, me explica isso aí. Bom, a luz ela viaja a uma certa velocidade. Por exemplo, a luz do Sol ela chega 8 minutos atrasada pra gente. A gente está enxergando o Sol a 8 minutos atrás. Então, um telescópio que enxergue tão longe a ponto de encontrar uma civilização em outro sistema solar dentro da Via Láctea, por exemplo, ele vai enxergar muito no passado. Então, tu vai estar vendo aquela civilização há muitos milhares de anos, quiçá milhões. Então, quando tu for ver isso, atualmente, talvez ela já tenha sido extinta. Ou talvez ela esteja em outro patamar
e que daí a gente nem vai saber como lidar com ela, se a gente conseguir de alguma forma se comunicar com ela. Entendi. Conforme a gente vai entendendo, fica cada vez mais difícil, né? A gente, né? Só pra deixar bem claro aqui pra galera, tá? A possibilidade, então, do ET vir lá do fim da Via Láctea lá e vir até aqui e montar a pirâmide e queimar mato, a gente já tá vendo que é difícil, né? Olha, digamos que se eles conseguirem fazer um buraco de minhoca, dá pra chegar. O que é um buraco de minhoca? Um buraco de minhoca é uma distorção no espaço-tempo do universo que consegue te levar de um ponto a outro do universo bem rápido. Não sei se você assistiu Interestelar. Sim. Sim, eles falam... Aquele buraco que ele entra é um buraco de minhoca. Isso é um buraco de minhoca. Quer dizer, no filme tem o buraco negro e o buraco de minhoca. Entendi. Mas assim, ó, aquela relação... Eu já vou viajar. Aquele negócio de tempo do Interestelar é real aquilo? É real, é real. Foi provado com... Na verdade, Einstein já falava disso há muito tempo, né? Mas foi comprovado, acho que há 1 ou 2 anos atrás, não lembro direito. Mas foi analisando a distorção da própria luz com a gravidade. Então, ela provavelmente distorce o tempo também. Entendi. Quando tu vinha aqui no podcast, eu tentei estudar um pouquinho, né? E eu vi que o tempo, ele é relativo. Se tu tem um satélite, quanto mais afastado da Terra, mais o tempo... Então eu tenho que ficar ajustando o tempo no satélite, porque ele é segundos, né? É muito pequeno. Mas igual eu sei que o tempo ele é relativo, né? Que ele é diferente. Eu só não sabia que essa questão de eu entro num buraco de minhoca com um sol, por exemplo, uma estrela de outro diâmetro, que o tempo nela vai estar distorcido de um jeito que lá o tempo passa muito diferente daqui, né? Sim, o Interestelar, o filme, ele fala de um jeito muito interessante, que perto do buraco negro passariam anos por causa da gravidade, então o tempo passaria bem mais rápido. E quando o Cooper, né, ele entrou dentro do buraco negro, atingiu a singularidade, ele chegou num ponto em que ele podia viajar pelo tempo ali, né? Então é uma viagem, a gente não sabe como é dentro de buraco negro, provavelmente ninguém sobreviveria, mas é um negócio sensacional, é muito interessante. Que legal. Mas é bem isso, a física ela é mais especulação e imaginação do que qualquer outra coisa. Legal. E é aí que vem a coisa louca, né? Como é que o Einstein acertou quase tudo sem ter o mínimo de recurso para que isso acontecesse? Ele era um gênio e um louco ao mesmo tempo. É a única explicação, pronto. porque não tem como. Pronto, viu? Eu ser louco pode significar que eu sou um gênio também. Não? Então tá bom. Mas vamos voltar para Marte, tá? Existem possibilidades alcançáveis, quer dizer, possíveis, de que a gente de fato encontre uma bioassinatura microbiana lá, que seja. É o que se especula, porque Marte, provavelmente, o que se acha, o que se pensa, né, é que Marte já teve a atmosfera, já teve tudo que a Terra já teve, sabe, inclusive água, porque a Marte tem muitos oceanos secos, digamos assim, e nessa pesquisa que eu vou participar, nós vamos pesquisar sobre bactérias magnetotáticas. São bactérias que elas conseguem se movimentar, elas se guiam pelo campo magnético do planeta. Que nem os pássaros e as baleias, eles se guiam por essa coisa magnética, né? E daí essas bactérias em Marte, elas são onipresentes em ambiente marinho, em água. Então, o que a gente está esperando é tentar encontrar alguma bioassinatura dessas bactérias nesses lagos, rios e mares secos de Marte. Entendi. Existe a possibilidade da água estar embaixo, estar nos polos ou ter escapado pela atmosfera? Não, a possibilidade que se estuda é que, como Marte ele é um planeta com uma gravidade bem menor da Terra, ele não conseguiu manter a sua atmosfera e, consequentemente, não conseguiu manter a sua temperatura e a água acabou secando, né?
Entendi, entendi. Nossa, se tu olhar por cima, né, tu dá a entender que tinha rios e rios lá, né, pela... Mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. Na verdade, a gente não tem como saber como era Marte há tanto tempo, mas é o que é uma das coisas que mais faz sentido. Entendi. Nossa, que legal. E tu acha mesmo que a gente vai conseguir colonizar Marte, tipo, que nem o Elon Musk tá Bom, aí a tentando? gente vai enfrentar outros problemas. Por exemplo, Marte não tem campo magnético, Uhum. que o campo magnético ele é o que protege da radiação solar. Marte tem um campo magnético de 2% do da Terra. Ele é muito menor e também ele é muito irregular. Algumas partes é mais forte, outras partes é mais fraca, que nem a atmosfera. A atmosfera de Marte também é bem fraca, ele não consegue sustentar uma atmosfera como aqui a Terra. Então vai ser muito difícil a gente encontrar um planeta como a Terra. É impossível, praticamente. Entendi. Quer dizer, um planeta que a gente consiga ir com vida, né? Só se a gente fizer aquilo de mandar numa nave algumas pessoas para terem filhos e terem gerações e gerações dentro da nave para chegar até lá, mas Então acho que sobrevive na galera nascendo na gravidade zero? daí a gente vai ter muita, quer dizer, né, nos filmes falam dessas tecnologias de conseguir manter a gravidade, né, com força centrífuga, mas eu acho Isso é que real? A gente consegue manter a gravidade com força centrífuga? isso eu não sei dizer. Se a nave girando sem parar... Isso eu não sei dizer, acho que não foi testado ainda, mas faz sentido. Mas eu acho que, além de todas as questões de saúde que teria muitos problemas sociais, né? Imagina o pessoal nascer e morrer confinado numa nave para os seus netos, bisnetos, chegarem em um provável planeta. É uma pressão psicológica. Entendi. Bom, se a gente não consegue ficar em Marte por causa da radiação, quer dizer que a gente não vai ficar na Lua também, né? Dá pra ter uma base lunar? Até dá, mas não dá pra ficar muito tempo. Entendi. Qual que é o efeito da radiação? Eu já tô perguntando tudo, né? Qual que é o efeito da radiação no ser vivo que a gente conhece? Isso é uma coisa sensacional. Eu pretendo fazer uma especialização em biofísica, né? Porque eu acho muito, muito interessante isso, mas basicamente câncer. Mutações genéticas. Entendi. Tipo a radiação que a gente tem aqui do urânio, do plutônio. E eu só que falei 2 pra mostrar que eu sei, né? Não falei mais porque é por isso aí. Tá, então, teoricamente, quando eu tô na estação espacial, né? Eu também não posso ficar muito tempo na estação espacial por causa da radiação? Não, ela ainda tá protegida. Ela tá em órbita da Terra, e ela tá numa órbita próxima da Terra, então ela ainda está sendo protegida. O campo magnético, ele vai além da atmosfera, é isso? Sim, ele vai enfraquecendo, mas ele ainda se mantém. Só é claro, tem o tempo máximo que uma pessoa pode ficar na estação espacial, né? Pra não, até não só pela radiação, mas por questão muscular mesmo. Em gravidade zero, tu fica com os músculos enfraquecidos. Entendi. Eu vi a galera fazendo exercício Quem assiste a live como é que é o nome da estação espacial, vê, né? Eles fazem exercício, eles meio que se prendem no chão com os elásticos para poder fazer força, né? Para poder simular que estão usando os músculos, o corpo, né? E normalmente quando a galera desce, dá algum guru, né? Sim, eles não... enfraquece tudo, é difícil conseguir andar de novo. Mas que legal, que legal. E... também tem aqueles vídeos dos astronautas conversando que eles pegam as coisas e largam simplesmente assim, porque eles acham que vai flutuar, né? Se acostumaram, mas na verdade cai. Viu, Lucas? Que legal. Tá. Marte é mais pra frente. Tem uma atmosfera mais fraca, perto da Terra. E Vênus? Qual que é o lance de Vênus? Porque eu tava vendo a galera, eu assisto podcast também, tava vendo a galera no Flow, e aí um maluco beleza lá falou que Vênus, se a atmosfera não fosse tão grossa, até daria. Qual que é a situação de Vênus? É que Vênus, ele é o planeta mais quente do sistema solar, né? Mais que Mercúrio? Mais que Mercúrio, porque ele é muito denso, a atmosfera dele é muito densa, então ele acaba concentrando muito calor. Então ele acaba sendo absurdamente quente.
E não é só isso, a composição da atmosfera dele é de ácido sulfúrico. Então, não é só a questão de ser densa. Aquele que queima a nossa mão quando a gente vai usar. Mas acho que dá pra morar ainda. Inclusive, né, acho que a NASA, não lembro, alguém mandou uma sonda pra lá e ela durou alguns segundos. Ela conseguiu mandar algumas fotos, mas daí ela derreteu. Nossa, é muito quente, então. Então Mercúrio não tem atmosfera, é isso? Mercúrio? É, que é do ladinho do Sol ali. Mercúrio é uma pedrinha gigante. E Plutão não pode ser planeta. e Mercúrio pode. E ele é cheio também de crateras, porque por causa do Sol também ele tá sempre vindo meteoros, né, asteroides. Entendi. Então ele tá sempre sendo bombardeado, coitadinho. Entendi. Ô Isa, falando em asteroide, Hum. a gente leu no Google, né, que tu descobriu, foi cometa que tu descobriu? O que que tu Não, descobriu? asteroides, Descobriu o asteroide. Já começa explicando a diferença entre um e outro que a gente não sabe e me explica como é que foi essa descoberta. Tu acordou, vou dar um bisu no céu. Vá que eu encontre um asteroide. Como é que foi isso daí? Então, eu comecei a participar de uma campanha que o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo em parceria com uma organização internacional de pesquisas espaciais. E daí nós recebemos imagens, colocamos em um programa de computador e analisamos essas imagens, transformamos essas imagens em um videozinho e daí a gente procura asteroide, sabe? Pontinhos e passeando, assim. E daí eu acabei detectando 11. 11. Sim, mas teve gente que detectou bem mais até, sabe? Mas eles não tinham sido mapeados ainda. Pois é, eles ainda estão em investigação, porque eles foram detectados preliminarmente, mas ainda para ele se tornar uma detecção definitiva, ele precisa ser visto tantas vezes em um curto período de tempo, sabe? Então eu fiz a primeira detecção deles, mas eles ainda têm que ser vistos outras vezes, entende? E Para conseguir encontrar a órbita dele, analisar a órbita dele. tu achou quando ele tava ali e tu viu que ele tava indo pra lá. Dali pra frente tu comunica e alguém que se vire pra encontrar ele de novo? Como é que funciona? Basicamente. A gente manda todos os dados, a gente faz um relatório das imagens que a gente analisou com o programa, que é o Astrométrica. Uhum. E a partir dali o pessoal vai estudando em cima. Isso me deixou preocupado, porque é o seguinte, ó. Se ela achou 11 que ninguém tinha visto ainda, o coleguinha do lado achou uns 30, pelo que ela falou, a chance de rolar um Não Olhe Pra Cima, aqui, tu viu esse filme? Sim, vi. A chance de rolar um Não Olhe Pra Cima me parece mais alta. Tô falando bobagem? Pois é, o que assusta nesse filme não é só a questão de como os humanos agiriam, mas é que simplesmente pode acontecer a qualquer momento. Ah, é real, então. Fiquem bem tranquilos, possível. pessoal. Amem seus parentes como se não houvessem amanhã, tá? Porque na verdade não há. Jesus, que legal. Mas e essa história que a NASA e a... Eu esqueci o nome da Agência Espacial SpaceX? Russa. Da Não, Rússia. Rússia. Da Rússia. Vamos chamar de Agência Espacial da Rússia, né? Que eles já tinham mapeado todos os que eram grandes, que eles já tinham um programa de defesa. Esses com certeza são mais fáceis de mapear, os grandes, né? Mas eles estão agora, testaram, acho que testaram uma sonda que em um satélite para ver se conseguiam desviar da rota, né? Uhum. Deu certo? Eu não sei, vai ter resultados daqui bastante tempo ainda. Tá bem longe. Entendi. Então tá, Lucas, só para deixar claro aqui o resumo da entrevista aqui, né? A gente não mapeou todos os pedregulhos que estão na volta aqui do sistema solar. A gente não sabe o tamanho e a gente ainda não tá pronto para desviar se estiver vindo para cá. Pra deixar claro, todos os 11 asteroides que eu detectei, eles são pequenos, tá? Não precisam... Mas eles entrariam na nossa atmosfera ou não? Não. Nos que eu detectei, não. Tem tem classificações que a gente consegue ver sobre eles, que são os NEOs, que são os perto da Terra. Daí tem os que não apresentam perigo nenhum, que nem vão, tipo, esses que são muito pequenos, por mais que eles caiam, não vai dar estrago nenhum, sabe? São esses meteoritos que caem de vez em quando, sabe? E no geral não dá problema porque eles são muito pequenos.
Precisaria de um muito grande pra A não ser que construir. caiam na minha casa, né? Daí vai dar Se uns cair na minha casa, vai telhado. deve me trazer uns problemas. Vai dar uns probleminhas. Espero que tenha seguro. Ah, mas também não sei se o seguro cobre. Será que cobre? Eu não li o seguro da minha Queda casa, de- mas eu não vi se eu acho que não. É uma boa coisa de se verificar no seguro. Eu vou verificar o seguro da minha casa. Ah, mas daí os que eu detectei, eu analisei a órbita deles depois, né? Que tu consegue ter uma ideia de por onde eles passam, da distância, né? Uhum, E daí eles não tão perto, tão bem depois. entendi. Eles que caem em Vênus, né? Vênus tem um monte de atmosfera aí pra eles cair, pra eles bater. Vai derreter mesmo. Fugindo do assunto, tu viu o meteorito que caiu em Minas? Que o Eu cara vi, lavou com detergente? lavou. Pá, que tristeza isso. Eu vi esses dias um comentário de uma menina falando que ela gosta de pensar que esse meteorito ia conter informações cruciais pra vida extraterrestre, que o cara lavou tudo com. O que usou pra lavar? O detergente. Botou detergente. Caiu um meteorito na casa E dele. botou pra vender ainda, né? Por 15 mil na OLX. Aham. Gênio. Assim, ó, eu acho que a NASA não tá preparada pra quando as coisas caem no Brasil, né? Ela tem que se preparar melhor. Sim. Será que a NASA comprou por 15 mil? Eu tava vendo que o diretor do filme, Não Olhe Pra Cima, queria comprar. Nossa Mas senhora! na verdade, eu achava, ingenuidade minha, eu achava que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele coletava. Eu achava que ele coletava, mas aparentemente não. Ó, Imp, fica ligado, hein? Daqui a pouco a Isa tá chegando. Tá com 19, né? 19. Logo mais a Isa tá chegando. Vai chegar de foguete aí. Mas que legal. Então quer dizer que pode chegar alguma coisa grande aqui, né? Vou chegar em casa, vou abraçar minha filha, meu filho. Vai dar tudo certo. Ô, Isa, me conta um pouquinho dessa história da NASA. Eu não quero dar spoiler nenhum aqui antes de tu contar. Mas qual que é a tua relação com a NASA e qual que é o lance? Conta pra gente. Como é que eu começo? Sei, no ensino médio eu comecei a participar de Olimpíadas e essas coisas. E, sei lá, minha professora de Física e Química e Biologia, ela achou que eu estava tendo um desempenho muito bom e ela disse que tinha alguns programas que a NASA fazia para estudantes do ensino médio e que eu deveria me inscrever. E daí eu comecei a pesquisar sobre esses programas e eu encontrei o Advanced Space Academy, que é um curso da NASA de 1 semana e pouquinho, que é para iniciar estudantes na área da exploração espacial. Que ele é um curso de treino de astronautas, ensina a construir rovers, né, os robôs exploratórios de Marte, ensina noções de astronomia, etc. E daí eu resolvi me inscrever. E daí eu me inscrevi pra bolsa também, e daí eu fiquei 3 anos pedindo carta de recomendação para todos os meus professores, juntando o projeto de pesquisa que eu já tinha feito nas feiras de ciências. Pegando tudo. Escrevendo as redações que eles pediam, né, tudo em inglês. E daí eu me inscrevi. Daí, acho que 2 meses depois, numa ansiedade, chegou o resultado de que eu tinha sido aceita, não com bolsa. Né? Eu fui aceita para 2 cursos, né? Que eu podia me inscrever para 2, que é esse e um de aviação. E daí eu me inscrevi para esse de aviação também. E daí eu fui aceita para eles, só que sem ajuda de custos. Então eu escolhi o de exploração espacial, né? E tava tudo certo para eu ir, até que veio a pandemia. Daí eu tô há 2 anos sem ter ido pro curso. Tá 2 anos aguardando pra poder montar o teu rover lá. Exato, com o teu conhecimento, eu acho que quando tu largar o rover em Marte vai dar green. Eu acho que ela vai descobrir um negócio bacana lá. Viu, Lucas? Eu vi na internet, e se tá na internet é verdade, que teoricamente se a gente fosse pra Marte e vivesse tipo debaixo da Terra, nas cavernas que possivelmente foram formadas pelos antigos rios ou lagos ou mares, existe a possibilidade de a gente escapar da radiação? Existe. É o que mais se fala sobre de conseguir escapar da radiação de Marte. Tá. Se viver no subterrâneo. Mas se a gente vive no subterrâneo, deixa eu dar um exemplo. Tu lembra daquela história daqueles 78 mineiros que ficaram presos no Chile?
né, daquela mina, tal. Quando eles saíram, eles tiveram um problema que eu não me lembro qual, que era porque eles não eram mais expostos à luz solar, né? Tava um problema relacionado a isso. Não teria esse tipo de problema também se a gente ficasse só na caverna lá em Marte? Provavelmente sim. E daí é por isso que também estão estudando uma maneira de usar água para filtrar a radiação, que seria construir estruturas que são uma estrutura da estação, digamos, água e outra estrutura, sabe? A água, uma parede forrada com água, digamos assim, que a água filtraria. Nossa. Ainda tá em estudos, eu acho. A água filtra a radiação se tu fizer direitinho. Pois é, eu nunca li muito sobre isso, eu só sei que é uma coisa que estão estudando. Que legal. Eu não sei informar muito bem. Que legal. E qual que é mais promissora? Agora vamos ir um pouquinho mais para lá do sistema solar. As luas de Júpiter e Saturno ou Marte? Qual que tu acha que a gente vai achar vida primeiro? Achar vida? Ou vestígio de vida? De achar vida ou vestígio de vida, não sei. Marte é bem promissor, mas as luas de... Pois é, essas luas, elas têm no seu subsolo. Precisaria de uma sonda chegar lá e cavar um pouco para encontrar. Nossa. Porque elas têm gelo. E provavelmente nesse gelo tem bioassinaturas. Então aí é que... Então eu acho que ainda é Marte, mas provavelmente lá a gente vai encontrar muita coisa. Mas de encontrar primeiro, eu acho que é Marte. Entendi. Partindo do pressuposto de que a gente ainda não tem a tecnologia, quanto tempo tu acha que a gente vai demorar para de fato explorar essas duas? Porque a gente tem lua lá que chove metano, né? Que tem chuva de metano, tempestade de metano. A gente sabe que tem oceanos, né? Tem luas que a gente sabe que tem oceanos. Não vou falar os nomes das duas para não passar vergonha, né? Quem sabe aqui é ela. Mas a gente vê tanta coisa promissora para lá. Por que a gente ainda não foi lá? Porque a gente não tem a tecnologia para isso, a gente não tem investimento para. Por que a gente não chegou ali ainda? É que, na verdade, é aquela coisa também, né? Se a gente já chegou na Lua, por que a gente não tá lá de novo, sabe? Não dá pra jogar dinheiro fora sem tu ter certeza que vai servir de alguma coisa. Não dá pra simplesmente fazer viagem pra Lua, sabe? Tu tem que saber com o que tu vai gastar. Então, com relação a essas luas de Júpiter e de Saturno, que tem essa possibilidade de encontrar bioassinaturas, não basta só tu ter uma sonda que vá lá e tire fotos. Tem que ter uma sonda que pouse lá, que consiga perfurar, que consiga coletar isso e voltar. Então, pode ser, sim, uma coisa de tecnologia, mas também uma coisa de tempo. Leva muito tempo. Então, cabe também estudar maneiras mais rápidas de conseguir isso, ou de mandar os dados de lá, sabe? Então, é uma coisa de tecnologia, mas também de ter fundos também para isso. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Qual é a velocidade mais rápida que a gente viaja no espaço? A gente não alcançou a velocidade da luz ainda? Não, com certeza não. A gente tá muito longe? Completamente longe. Não, é que segundo a equação da velocidade da luz de Einstein, quando a gente atingir ela, a gente vai, se não me engano, dobrar ou triplicar a nossa massa. É uma maluquice, sabe? Uhum. Aquelas coisas que a gente não consegue nem imaginar. Mas a maioria das coisas da física a gente não consegue imaginar. Mas não, a gente não consegue chegar. A gente consegue passar do som, mas a do som é infinitamente menor que a da luz. A gente chega... Então, por isso tem aquela coisa, quando a gente conseguir viajar a velocidade da luz, a gente vai viajar no tempo. Literalmente. Porque a gente vai conseguir... Tu tá viajando a velocidade da luz, tu vai conseguir enxergar antes da luz chegar, entendeu? É meio... Ah, que massa. Interestelar tava certo, então. No Interestelar, né, quando o rapaz que tu falou o nome, que eu já esqueci, quando ele volta, né, que ele é resgatado lá, ele vê que a humanidade tá numa das luas, né, de Saturno, se eu não me engano. Sim, eles estão passando numa nave gigante, passando por essa... Eles estavam numa nave. Entendi.
Sim, porque quando ele estava no buraco negro, ele mandou os dados da equação da gravidade para a filha dele, a Murphy. E daí a Murphy conseguiu fazer a equação e conseguir tirar a nave do chão com um monte de gente. Que é o que o professor lá não conseguia fazer. Teoricamente, então, segundo Interestelar, se a gente descobrir como manipular a gravidade, a gente tá um passo à frente, é isso? Isso aí. Mas, segundo Interestelar também, a gente precisaria entrar num buraco negro para conseguir fazer isso. Entendi. Tem algum voluntário? Ir ali no buraco negro e voltar? Eu vou. Dá pra voltar depois que entra? Não. Acontece um processo chamado de espaguetificação. Que quando tá passando pela órbita de um buraco negro, tu tá passando. A gravidade dele é tão forte, tu tá passando tão rápido que ele começa a te sugar enquanto tu anda, e daí tu vai ficando um espaguetezinho. Nossa. A gente não sabe o que tem dentro do buraco negro, nem se ele é um teleporte pra outra galáxia. Pois é, daí também tem aquelas viagens, aquelas teorias de que o buraco negro é uma entrada para um outro universo, é uma saída de um outro universo, e daí do outro lado dele tem o buraco branco, que daí é a entrada para esse universo, é uma viagem. Tudo especulação, a gente não especulação. sabe nada. Não, a gente não sabe nada, eu achei. Ah, é que todo podcast que eu faço, que eu só fiz um até agora, eu passo vergonha, porque eu como sozinho. Ainda bem que tu tá comendo agora, Isa. Falando em buraco negro, né? A gente já sabe que no centro das galáxias tem um buraco negro primordial, né? A gente já sabe que o universo está expandindo. Então, se a gente pega matematicamente e volta tudo leva a um único lugar, né? Que nos leva à teoria do Big Bang. Aí eu vou te fazer uma pergunta, se não quiser responder, tudo bem. Qual é a teoria que tu acredita em relação à criação do universo? Porque eu tô vendo outras vertentes, não a da Terra plana, pelo amor de Deus, que estão fazendo outras teorias, que na verdade o início desse universo que nós estamos era o fim de outro e que nós vivemos em universos cíclicos, não necessariamente não tinha nada antes. Então, o que pra ti faz sentido? Tu que estuda desse lance, porque a gente aqui é perdidaço, né? Foi Deus e acabou, né? Pra mim foi Deus e acabou, né? Mas o que na verdade a gente não consegue provar nada, né? É cálculo e especulação. O que pra ti faz mais sentido em relação a isso? A teoria mais aceita é a do Big Bang, né? Porque se eu voltar tudo, eu caio no mesmo lugar. E Também tem que pensar que não é voltar só numa direção, né? Em todas as direções, né? Mas, não, eu acredito na do Big Bang. Eu acho que é a mais aceita, é a mais correta. Mas é uma coisa que a gente vai estar conseguindo entender mais agora com o lançamento do James Webb. Não sei se vocês acompanharam o lançamento do telescópio espacial James Webb. Ele vai substituir o Hubble. E ele é infinitamente mais potente que o Hubble. E ele vai enxergar... ele vai conseguir enxergar com... Acho que... Bom, um bom período até o Big Bang, sabe? Ele vai enxergar muito no passado. E daí talvez a gente consiga ter uma ideia da formação do universo, realmente, de como foi isso, de qual foi a formação, de como, por quê, quando. Posso perguntar já? Pergunta? Eu ouvi alguma vez em algum lugar sobre o buraco negro e o buraco branco. Não sei se era uma teoria de entra buraco negro, sai buraco branco, ou teoria do multiverso. Não sei se isso é uma loucura total, se é uma coisa confirmada. Eu queria que tu explicasse para o público o que é o buraco branco, se ele existe, se é uma teoria, o que é isso? É uma teoria. Não se tem como comprovar que ele existe, mas também um buraco negro era uma teoria há um tempo atrás, né? E foi comprovado recentemente. Essa teoria do buraco branco é que o buraco negro, ele é o buraco negro e o buraco branco. Enquanto o buraco negro suga a matéria, o buraco branco expulsa, sabe? Não necessariamente expulsa, porque para o buraco negro se manter, ele precisa ficar comendo matéria. E daí tem essa teoria de que o buraco negro e o buraco branco, eles seriam uma porta de entrada a um outro universo. Mas isso daí é muita viagem, sabe? É pura teoria, não se tem como comprovar ainda. Talvez um dia a gente consiga, mas por enquanto não se tem como comprovar. Eu acho muito interessante. É tudo possível. Tu é do multiverso, não tu acredita no multiverso? Uhum.
claro, nos 3 Homem-Aranha. Que legal. Então, teoricamente, se eu deixar a Mary Jane morrer nesse aqui, se eu descobrir como ir pro outro, ela vai estar viva, só que ela vai se chamar Glenn, é isso? Daí no outro é Gwen. Gwen? É. Daí no outro é Nem de Homem-Aranha eu sei. Vamos voltar pra falar do espaço aqui. Vamos. Que Homem-Aranha não deu certo. Tá. Não rolou. Bacana. Bacana que a gente vai estar com outro telescópio, né? Bacana. Mas teoricamente a gente não manja nada do espaço, então. É isso. A gente é tudo teoria, a gente não manja nada. Não manja nada. E aquele asteroide, cometa, explica pra gente a diferença. Como é que é o nome? Oumuamua, que passou aqui, que era em formato de charuto. Ah, e esse troço. Bah, eu tava lendo esses tempos sobre ele. Ele é muito interessante. Eu acho que é ele. Eu não lembro se é um outro, porque eu tava lendo sobre esses asteroides estranhos. Porque eles têm uma órbita muito esquisita, que eles têm uma velocidade absurda, que essa velocidade seria suficiente para eles escaparem da órbita deles e seguir sem rumo, sabe? Mas eles não escapam da órbita. E daí isso a gente fica meio tipo, por quê? Sabe? É muita maluquice. O Oumuamua é esse? Pelo que eu li, né? Sim, daí tem especulação que é uma nave, né, em charuto. Cientistas renomados, né? Lógico que quando eles disseram que era uma nave, eles começaram a perder, não são mais renomados assim. Mas quando tu analisa a trajetória, a gente já sabe que o Oumuamua ele veio de fora do sistema solar. Uhum. Beleza. Só que ele foi reduzindo velocidade e do nada ele acelerou e foi embora do sistema solar. Disso eu não tô sabendo. Não tô sabendo dessas reduções e aumentos de velocidade. Isso eu não cheguei a ler. Mas eu sei que a velocidade dele, ela é absurda, que ele deveria escapar da órbita dele. E E ele não ele... escapa. Ele tá ali. Doideira, né? É muita maluquice. Tem muita coisa que a gente não tá nem perto de entender. Esses tempos eu li, acho que é Estrela X o nome, não lembro. Mas que é uma estrela que alguns cientistas estavam achando que tinha uma estrutura alienígena em volta dela que ficava girando em torno dela. Porque ela mandava sinais de luz, né? Piscantes, assim. Ela tava sempre alternando, sabe? O brilho dela reduzia, mas não o normal, como se um planeta estivesse passando na frente dela. Ela reduzia de uma maneira estranha, sabe? E, na verdade, depois eles estavam estudando, eles concluíram que deveria ser uma nebulosa que passava na frente dela, orbitava na frente dela, uma nuvem de gás que passava e acabava ocultando, e daí depois voltava, e daí ocultava de novo. É o que eles deduziram. Entendi. Mas, na verdade, não tem como saber. Pode ser qualquer coisa. Mas assim, esse telescópio, por exemplo, se a gente apontasse ele pra lá, a gente ia conseguir enxergar a nebulosa ou não? Ele não é nítido. O James Webb? É. Ele é... O Johnny Depp, mentira. Ele é ele analisa com raios, né? Então, acho que provavelmente sim. Ele vai enxergar dentro das nebulosas, esse telescópio. Então, sim. Nossa. Sim, ele vai conseguir enxergar a composição das nebulosas, tipo, dentro delas. Como que Das tu enxerga? galáxias. Aliás, esse aí é uma... Desculpa, né? Eu tô achando que tu é o Google aqui. Mas como é que a gente sabe do que as coisas são compostas? Se a gente nem consegue chegar lá direito, como é que a gente sabe que é composto de não sei o que? Cor. Cor? Cor. A cor deles. Tu consegue saber a composição porque no espaço... É que nem os meteoros. Quando eles entram na atmosfera, eles acabam... A cauda deles acabam tendo uma cor específica. E daí algum pode ser verde, algum pode ser mais rosado, mais vermelho, amarelo, etc. E tudo depende da composição dele. A gente sabe pela cor, então. Pela cor e pela cor, né? Eu ia falar que é pelo negócio que ele reflete, mas é a cor. Entendi. Então, vamos lá. Ali em Próxima Centauri, eu estudei para essa entrevista, né? A gente achou dentro da zona habitável um planeta que teoricamente poderia abrigar condições de vida, que é o sistema solar mais próximo do nosso sistema, que é a Próxima Centauri, né? Que ainda assim é muito longe, que a gente também não consegue chegar, mas é o mais próximo, né?
Como é que eles sabem que poderia abrigar condições de vida? Eles apontaram para lá e viram várias corzinhas? Como é que eles sabem que aquilo ali poderia abrigar condições de vida? Vou te dever uma resposta mais complexa, mas é uma composição de fatores. Para um planeta ser considerado habitável, ele tem que estar dentro da zona habitável de um sistema solar. Então ele tem que estar em uma certa distância em que ele não fique muito quente nem muito frio. Que é o nosso caso. Solar, que é o nosso caso. Ele tem que estar com essas coisinhas todas perfeitinhas. E provavelmente também conseguiram analisar que ele tem uma atmosfera razoável, sabe? Tem todos esses fatores. Mas eu vou te dever uma resposta mais complexa, que isso eu vou ficar devendo. Entendi. Na prática, produção, na verdade, a gente especula, né? A gente visualiza, né? Tenta entender o que é e a gente especula que ele pode ter ou não pode. Como a gente não vai chegar lá, né? A gente fica com esse pensamento de que a gente não tá sozinho, então tá tudo bem. Sabe que essa questão, logo no começo da entrevista que tu falou que pode ser que tivesse tido a vida, eles já tivessem se matado, porque é o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá se matando, né? Destruindo o planeta, etc. Então pode ser que quando a gente olha e não encontra ninguém, pode ser que eles já se mataram, ou pode ser que eles vão chegar quando a gente já tivesse se matado, né? Sim, tem eu não lembro o nome do paradoxo agora, mas é um paradoxo que o cara pensou de por que se o universo é tão grande assim, ele não deve ter vida, porque a gente nunca entrou em contato com ninguém. Só que na verdade o próprio paradoxo dele é a resposta. De fêmea. É isso aí. É a própria resposta. Que é muito longe, não tem, é muito difícil de a gente conseguir manter algum contato, encontrar alguém, ter algum contato. E na verdade a nossa própria existência é evidência, porque se a gente existe, ao acaso, pode existir lá, sabe? Assim como não pode. E assim, a gente tem que pensar que uma civilização extraterrestre, ela não vai ser necessariamente mais evoluída que a gente, ela pode estar no início da civilização dela, sabe? Pode estar descobrindo a roda agora, sabe? Digamos assim. Entendi. Então a gente tem muito essa ideia de que vai ser extraterrestre com navezona, vão vir aqui nos matar, pegar nosso planeta. Mas não. Pode ser um pessoal bem mais que tá começando. Sabe por que eu acho que a gente acha que eles vão chegar com navezona atacando o nosso planeta? Porque eu acho que assim que a gente descobriu um Paranauê desses, tem vida em Marte, eu acho que a gente é os caras que vai pegar e vai ir lá com o navezona pra conquistar lá. Que nem tipo a Europa fez com a América, assim, sabe? Eu acho que é por isso que a gente tem essa sensação. O meu pai diz que a gente fica fazendo essas coisas nos filmes, que é pra poder justificar o investimento em armas, né? Por que a gente vai ter um investimento massivo em bombas e tipo coisa, sabe? Não arma de autodefesa, mas por quê que tu vai ter? Eles justificam com isso. Então, na verdade, vai ser pra usar aqui mesmo. Na verdade é pra gente se matar aqui. Aqui do ladinho aqui, Alasca, Rússia e tal. Mas que doideira. Tu sabe o que eu penso em relação a isso? Eu acredito fielmente que vida microbiana, protozoário, até porque o protozoário a gente já conseguiu reproduzir ele em laboratório, né? A gente conseguiu fazer um protozoário em laboratório. Só pra te avisar. Então se o Alien tiver um laboratório, ele também consegue fazer. Brincadeira. Eu acho que vida microbiana, a gente com certeza tem e deve estar na nossa cara. Isso eu tenho certeza. Que aqui muito perto deve ter e a gente não enxerga porque a gente só conhece esse jeito de vida que é o da Terra. Que é o chon, né? Agora a gente não tem mais, já sabe que não precisa mais do N também, né? Que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tem muito isso também, que a gente acha que a vida tem que ser a risca o que a gente tem aqui. O que a gente conhece. Exatamente, né? Então a gente, o cara foi lá e foi pra Vênus, né? Jogou uma sonda lá. Não tem porque era feita de ácido sulfúrico. Lá eles encontraram um gás que é produzido por uma bactéria, né? A fosfina.
Nossa, Sim, que daí até fizeram bastante meme na internet de que a NASA deixou Marte de lado para focar em Vênus, porque encontraram um gás produzido por uma bactéria. E daí eles estão estudando lá se realmente é isso mesmo, se tem uma outra maneira de fazer esse gás. que legal, viu? Eu falei sério, falei bem quando eu falei de Vênus. Mas que legal, fosfina produzida por bactérias. A chance também, né, de existir outras formas de produzir os elementos que a gente também não conhece, o Podem composto, existir outros elementos. que a gente também não conhece, É. né? Se bem que sinteticamente a gente consegue produzir qualquer coisa, né? A gente entendeu já como é que faz o átomo lá e ele aumenta, né? Tanto que a gente tem vários elementos sintéticos, né? Mas eu acho que a grande verdade é que a gente conhece muito pouco, literalmente, sim, muito pouco. Quase nada. E por isso que a gente não consegue explorar com maestria. A gente nem entende direito como funciona. Mas Basicamente isso. é isso mesmo, a gente ainda tá aprendendo sobre tudo isso. Tu imagina a Einstein com todo esse equipamento que a gente tem hoje, o que esse cara não faria? É uma tristeza pensar que ele não poderia usar. Que ele não pôde. Que doideira, né? É. Mas, ô Isa, vamos falar um pouquinho do teu livro? Vamos. Que tu trouxe aí pra gente. Fala um pouco do teu livro aí. Completo. Da onde é que tu teve a ideia? Qual é o intuito dele? Não, a ideia não foi minha, né? Não foi. Quando saiu as reportagens de que eu tinha sido aceita naquele curso da NASA, uma mulher entrou em contato comigo aqui de Porto Alegre, a Jaqueline. Ela tem 2 filhas e ela sempre teve um sonho de... E ela sempre amou astronomia, ela sempre teve o sonho de escrever um livro de astronomia, um livro que ela compraria para as filhas dela. Que ela nunca encontrou um livro. Ela disse que ela nunca encontrou um livro que ela quisesse comprar, que ela achasse completinho, assim, e ela queria fazer um. E ela entrou em contato comigo para me ajudar ela a fazer. Que legal. Então está aqui o resultado. Daí uma amiga minha, a Mariana, acabou ilustrando, aqui o nomezinho dela. E, bom, o livro ele O nome do livro, editora, como é que eu compro? Tá. O livro é o nome ETzinhas Intergalácticas e ele foi publicado pela editora Dialética de São Paulo e dá pra comprar pelo site da editora também. Também tá na Amazon e em algumas outras lojas, mas tá bem caro nessas lojas. Na editora, comprei na editora. Comprei na editora. Bem mais barato. Bem mais barato. É. Ou de mim também, eu vou vender alguns. Tem um autografado. Bom, o livro ele conta a história de uma família de ETzinhas que viajam da galáxia de Andrômeda até a nossa galáxia. E daí elas acabam aprendendo sobre o universo durante essa viagem. E daí elas chegam ao nosso sistema solar. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui fala do Big Bang. Aqui. Elas chegam ao nosso sistema solar e ao nosso planeta Terra. Que legal, Isa. E o livro, assim, ele ficou muito melhor do que eu esperava que ele ficaria, sabe? Ficou muito lindo com as ilustrações da Mariana, a história ficou muito bonitinha. E ele também tá cheio de tutoriais legais, tipo de fazer um telescópio em casa, ou Olha. também de recriar uma nebulosa com lanterna e glitter, assim, é bem legal. E também a primeira parte do livro, ela é a história toda colorida. E daí depois nós chegamos em um ponto que o livro acaba, mas daí a gente convida as crianças para uma nova aventura. Que daí o livro começa tudo de novo, só que em inglês e para colorir. Que legal. Então ficou Muito ficou legal. bem completinho, dá pra ajudar em bastante coisa, sabe? No incentivo a aprender outras línguas, a associar os termos, porque, querendo ou não, ciências espaciais é uma coisa que a gente encontra muito mais em inglês do que em português. Com Então, certeza. é um incentivo ao pessoal que quer ser cientista associar os termos e começar nisso. E... ficou... Que legal, Eu fiquei muito Isa. boba quando chegou Que o livro legal, pra mim. Isa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Meus parabéns, ETzinhas Intergalácticas. Descubra o universo nesta grande aventura espacial. Meus parabéns, sabe? Obrigada. A gente acompanhou aqui de longe, né, o lançamento do livro.
Parabéns, a gente pode ter certeza que a gente aqui do Pauta vai comprar um, a gente vai comprar um e vai botar aqui, ó. Tá Os próximos bom. podcasts pode deixar anotadinho aí. A gente vai deixar aqui, certo? Falando pros nossos ouvintes aí, não esqueçam, é Dialética. Dialética é o nome da editora. Acessem o site da editora Dialética. Não esqueçam de comprar. Você que tem crianças aí. Gente, vamos contar uma história educativa que vá fazer com que as nossas crianças possam aprender. Meus parabéns, Isa, Obrigada. pela iniciativa. Eu acho que aqui no Brasil hoje, falando em termos gerais, né? Parece que a gente tem esquecido, né? Da educação, de coisas básicas, né? Para as pessoas entenderem de fato, né? A didática do aprendizado, né? Por que eu tenho que aprender sobre as coisas? Então eu fico muito contente quando eu vejo esse tipo de projeto de gente que aprende, entende e está interessado na educação do que vem. Então, meus parabéns, viu? Pois é, e sobre isso, eu, a Jaqueline e a Mariana, nós decidimos que nós vamos iniciar um projeto que é ETzinhas pelo Brasil. Nós vamos postar a hashtag nas redes sociais para conseguir acompanhar os posts. Que não só de quem comprar o livro e quiser postar com essa hashtag ETzinhas pelo Brasil, pra gente conseguir acompanhar, mas também porque a gente vai comprar, a gente até já encomendou algumas unidades pra gente começar a doar para escolas públicas de todo o país. Que legal. E a gente vai pedir sugestões na internet para as pessoas interagirem e colocarem escolas que eles acham que precisa, porque a gente quer que chegue para todas as regiões, sabe? Não ser só daqui do Rio Grande do Sul, mas quer que chegue em todas as regiões. E daí, quem sabe, a gente consegue mais doações externas, e daí consegue expandir, né? E fazer Que legal. bastantes unidades. Já pensaram em como é que a galera vai fazer para contribuir com a... A gente vai começar postando na internet o nosso projeto e pedindo para quem quiser nos ajudar, indicar uma escola que eles acham que precisa. Então a gente vai... E se acabar tendo muita indicação, a gente vai ter que fazer sorteio por região, né, etc. Mas a gente vai pedir para também quem quiser ajudar de forma externa, que, não sei, talvez aquelas promoções tipo, compra um livro e por R$10 a mais, o segundo a gente doa. Porque a gente consegue ver com o editor algumas promoções, sabe? Entendi. Ou da própria pessoa comprar e mandar, sabe? Pra escola, dependendo, a gente indica o nome da escola, eles mandam pelo correio, sabe? Que legal. É a nossa ideia, mas a gente vai começar mês que vem, quando chegarem os livros que a gente comprou pra isso. Então, daí a gente vai planejar tudo certinho. Que legal, Isa. Meus parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Particularmente, eu acho muito legal, né? Eu já me apaixonei pelo teu currículo, pelo teu interesse. Parabéns pela iniciativa, tá? Não esperava menos da filha da Giselda, né? Como eu falei aqui, a gente ama a dona Gi. Mas meus parabéns, viu? De verdade. E fala um pouquinho desse teu sonho, né? O que tu quer ser? Tu quer ser astronauta? Quero. Tu quer explorar? O que tu quer fazer? Conta pra gente aí. Bom, eu sempre quis ser astrofísica, né? Mas agora que eu já cheguei na URG, estou estudando astrofísica realmente, vamos expandir um pouquinho. Daí, porque eu quero ser astronauta, tanto que eu comecei a fazer esse curso de piloto de avião, né? Fiz a parte teórica, daí tô para começar a parte prática. Daí tô fazendo biologia também, porque eu quero estudar astrobiologia também. Isso é uma área que vai precisar de muito astronauta, sabe? Então, eu quero ser astronauta, assim. Espero ser, quem sabe, a primeira mulher brasileira astronauta. Uhul! Na mesa do Pauta Podcast, a primeira mulher astronauta do Brasil, hein, gente? Pois a gente vai torcer, sim, muito por ti. A gente não tem o que fazer, mas o que a gente puder fazer, a gente vai te ajudar. A gente não sabe como, mas o que a gente puder fazer, tu não tenha dúvidas que o que a gente puder fazer, a gente vai ajudar. A gente não pode fazer nada, mas a gente vai ajudar. Existe a NASA, né? Que é a agência dos Estados Unidos. E existe a Brasa, a Agência Espacial do Brasil, né? O que a nossa agência faz exatamente? Por que a gente não tem astronauta brasileiro? A gente tem o Marcos Pontes, né? A gente tem o quê? O Marcos Pontes. Tá, Bom, melhor que nenhum, né, produção? Bom, a nossa agência espacial, ela passou muito tempo sendo sucateada. A gente já teve uma época que deu aquele acidente, aquele incêndio em Alcântara,
que nós íamos lançar um satélite 100% brasileiro e acabou matando grandes mentes, as maiores mentes da engenharia aeroespacial brasileira. Quando que isso aconteceu? Eu acho que foi em 2001 ou 2002. Nossa. Eu nem tinha nascido ainda, mas foi uma tragédia. Nossa. E desde então a Agência Espacial Brasileira está sendo sucateada. Agora, com o Marcos Pontes de ministro, começou a se estabelecer um pouco mais a agência espacial. E daí, agora a gente até consegue, acompanhando nas redes sociais, a gente consegue ver uma boa movimentação e que está tendo muita coisa legal em torno disso. Inclusive, vários projetos do Ministério para incentivar mesmo. Que legal. Eu participei da Olimpíada de Nanosatélites, né? Que a gente primeiro criou um projeto de nanosatélite, de um projeto para fazer uma pesquisa em microgravidade. Que Daí legal. a gente recebeu o kit para montar o satélite, estamos na segunda fase, e agora é montar o satélite, né? Adaptar ele para o nosso projeto e ver se ele vai resistir a um teste de balão estratosférico. Que legal. O balão estratosférico, ele sai da atmosfera? Como é que Não, ele é? ele fica na estratosfera. Na estratosfera. Depois ele desce. A estratosfera é o que mesmo? Não é que ele desce, ele vai estourar e daí vai ter que cair com paraquedas, que a gente vai ter que ver. E ele vai ter que resistir. Por isso que vai ser um teste. Que Se legal. resistir, vai para a próxima etapa. A próxima etapa é? Daí é lançar. Que legal. A gente lança satélite daqui, A gente então. vai ter a oportunidade de lançar o nosso satélite. Mas a gente lança de Alcântara. Não, a gente não vai lançar de Alcântara. Ainda tá... Depois daquele acidente, ainda tá em testes, pelo que eu sei. Esses tempos fizeram um teste de um motorzão de foguete lá, pelo que eu acompanhei nas redes sociais. Então tá em movimentação, mas acho que não vai ser lançado daqui não. E da onde que a gente lança? Esses tempos a gente lançou aquele satélite para acompanhar a Amazônia, se não me engano, da Índia, mas eu posso estar errada. A gente não tá lançando nada no Brasil. Alcântara é um ponto estratégico, né? Sabe explicar por quê? Sim, os melhores pontos para se lançar são os pontos perto do Equador, da linha do Equador, que são o melhor para lançamento, né? Que são o mais próximo. Né? Tá. E daí acabou que Alcântara está sendo... Se tu acompanhar nas redes sociais, vai ver que está sendo feito vários acordos para conseguir lançar daqui, porque aqui é um dos melhores pontos para se lançar aqui. Daí também tem em Cuba outra, tem na Guiana. Então, são todos pontos bem próximos, pode ver. Entendi. Que são pontos próximos da linha do Equador. E acho que a Alcântara vai ter quer dizer, a agência espacial, ela vai ter um bom desenvolvimento agora, mas já melhorou bastante, mas ela ficou muito tempo sucateada, e daí a gente acabou não funcionando bem a coisa. E a gente acabou ficando para trás, sem um programa espacial, quem sabe agora. Entendi. Quais são os benefícios, tirando os benefícios para a população mundial, qual é o benefício, assim, de um desenvolvimento de uma agência espacial do país, por exemplo? O que eu consigo conquistar que pode contribuir, assim, com um país em específico? Bom, a gente tem que pensar que no ponto de desenvolvimento que a humanidade chegou, a maioria das coisas que a gente vai fazer agora vão ser ligadas ao espaço. Então, tu tendo uma grande agência espacial, tu acaba tendo um poder de decisão maior, até porque, ainda mais tendo uma base bem localizada no Brasil, porque se nós tivermos uma agência espacial bem reconhecida, bem forte, e uma base boa, que seja a nossa, sabe? Isso vai nos garantir, pelo menos, o poder de decisão da nossa base, entende? Entendi. Então, além de tu ter uma boa visão internacional, de acabar tendo um poder de decisão que as pessoas os outros países vão ter que falar contigo se quiserem usar a tua base, principalmente que a nossa é uma das melhores, mas mais bem localizadas. Então, na real, é uma questão de tu mostrar que tu pode. Entendi. Pensando nisso agora, né? A Índia ganha uma Babilônia de dinheiro porque todo mundo lança lá, né? Pensando nisso, né? Se a gente lançasse tudo aqui do Brasil, né? A gente poderia ganhar um bom dinheiro com isso, né? Pois eu
acho que até estão vendo isso com a SpaceX também pra lançar. Que Olha, um negócio assim. qual que é o lance das empresas privadas do espaço? É literalmente vender turismo espacial? É captar alguma coisa que dê dinheiro no espaço? Qual que é o lance da questão privada no espaço? Bom, eu gosto de pensar que as empresas privadas, elas estão fazendo bem mais do que as estatais fizeram por muito tempo. A NASA estava completamente parada durante muito tempo, não estava conseguindo fazer nada, e daí chegou a SpaceX. E daí já, muito rapidamente, nós temos foguetes que dão ré, que podem ser reaproveitados. Foguete da ré? Sim, tu não viu? Não. Eles estão testando os foguetes lá da SpaceX, os foguetes que conseguem voltar. Eles sobem e descem, e daí as aletas do foguete acabam se tornando a base, o tripézinho. Ainda em testes, mas Os guri não pode mais usar a expressão foguete não tem ré. não pode mais. Mentira. Então, Desculpa. nossa, isso é uma grande evolução. Em Porque- muito pouco tempo. Então, eu vejo a parte negativa também das empresas privadas, porque, por exemplo, a gente manda um monte de civil dando volta na Terra sem fazer nada e emitindo um monte de gás nocivo, sabe? Então, isso é um ponto negativo. Mas tem muito ponto positivo, porque nós vemos muito avanço em um tempo muito curto. Então, a gente fica pensando, nossa, em pouco mais tempo, o que a gente vai conseguir? Não, mas, Isa, um dos grandes problemas da exploração espacial era justamente o pousar e voltar, né? Teoricamente, se eu consigo pousar o foguete, porque teoricamente ele dá ré, eu posso fazer uma viagem daqui até a Lua, voltar. Mas daí tu pode ver os videozinhos lá, de 11 testes e deu um monte de explosão, sabe? Ainda tá testando, mas é uma baita numa evolução, com certeza. Chutei teu pé? Desculpa. Caramba, foguete tem ré. Os guris vão ter que trocar a expressão. trocar. Vamos pensar. Vou ver se eu vou te perdoar por causa disso. Mas que legal. Então, de novo, né? O mercado privado, ele entra, ele descobre uma brecha financeira e ele vai se desenvolvendo. Porque eu vi uma outra empresa que não é SpaceX, que eles venderam um passaporte antecipado pro turismo espacial, para financiar o projeto. Beleza, quer comprar um ticket para tu passear no espaço? Beleza, paga $3.000 antes, Sim. a gente desenvolve tudo e quando tiver pronto, tu pode ir. E eu vi Pode que... ser daqui a 50 anos, só se vai. então eu vi empresas... Né? Bem interessante. Me diz uma coisa, e aquela história da Mars One, que era a galera que estava se preparando para colonizar Marte, isso ainda continua? Qual que é o status desse projeto aí? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei. Pois é, eu sou formado em administração, né? E eu tava na PUC, teve um evento lá que foi uma indiana, né? Que ela tinha passado nesse projeto e ia pra Marte, né? Até ficou meio braba, assim, quando a gente perguntou pra ela, tu sabe que é só ida, né? Não, só pra constar, né? Ficou até brava com a gente, mas ela não conhece brasileiro, né? Brasileiro tem esse perfil, né? E eu nunca mais vi isso andar, né? Todo aquele glamour lá, essa galera vai pros selecionados para ir pra Marte. Eu nunca mais vi nada disso. É que é uma coisa muito complexa, né? Não sei se o pessoal se animou antes da hora. Não sei como é que foi. Entendi. É que é muito complexo, sabe? Não é só uma questão de tu chegar lá com segurança, de tu poder voltar com segurança e tu conseguir se manter lá com segurança. Então, Não tem comida, né? Não tem o que fazer é muito direito. Não. difícil. Aquela história do Perdido em Marte seria daquele jeito ali, tu acha? Já viu esse filme do Sim. do Matt Damon? Olha, ele é bem certinho até. Bem realista. Falando em filme certinho, tem muito filme que dá uma coisa bizarra, assim, né? Mesmo a pessoa sendo leiga, ela fala, nossa, não tem sentido. Então eu imagino o quanto pra ti deve ser desafiador ver alguns filmes e ter que ver como entretenimento. Assim. Alien vs Predador. Eu até gosto desses, porque eles realmente não têm nenhuma... Eles não se propõem a fazer algo realista, sabe? Ah. Então, essa é a minha pergunta. Aquele Não Olhe Pra Cima, ele tem alguma coisa muito bizarra? O processo de descobrimento do sistema, de olhar Não. do antes? Aquele filme, ele é realmente muito... É assustador o quanto ele é realista. Até na questão da sociedade, ele é muito... Sim, mas tipo, na questão de daquela parte dela detectando o asteroide no início, é exatamente igual o programa que a gente usa aqui, sabe?
Só que com certeza muito melhorado, sabe? A gente usa um bem simplinho, mas é muito igual, muito parecido, sabe? É tudo muito parecido. E daí, a forma que tu consegue identificar tudo direitinho, sabe? Nossa Aquele filme é Senhora. assustadoramente real. Nossa senhora, eu tinha tirado pra um filme de entretenimento, pra mim agora virou terror, né? Agora... É, bem... vai dizer que, tipo, Alien vs Predador, né? Vai dizer que não tem um planeta em que as pessoas vão na Terra, pegam seres humanos, atiram lá, depois vão lá caçar eles de arco e flecha. Eu acho isso totalmente possível. Eu acho que deve- Tu não acha que é isso que acontece? eu acho que esse vai ser o futuro. É por isso que tem aquelas queimaduras na plantação. É eles decolando daqui com as pessoas e as vacas, E as vacas. né? Porque gente, vaca... As eles vacas é treino, né? não, isso, muito bom. Agora fez tudo sentido. Mas, nossa, Isa, que... Não, tipo, tem filmes... Pá, esses dias eu vi um filme que eu achei... Ele tinha tantos erros e nem era sobre espaço, coisa que eu entendo, sabe? Ele era muito errado. Não tinha o menor sentido. Sei lá. E daí, tem filme que eu realmente não consigo assistir, mas eu não... Tipo, tem gente que é chata e fica falando que, vai no cinema pra ver filme de herói. Isso aí é uma maquice, sabe? Tipo... Deixa as pessoas se divertir. Eu fui no cinema, chorei assistindo lá o do Homem-Aranha. Eu não fui ainda, nem me fala. Tá bom. Já sei que alguém morre, né? Pra ela ter chorado. Não, eu chorei de felicidade. Sério? Sério, eu tava muito animada. Muito bom. A galera diz que, dadas suas proporções, né, é um dos melhores filmes da Marvel, Com né? certeza. Não, é o melhor, na minha opinião. O melhor. Eu Nossa, adorei. Fiquei muito emocionada, adorei. nossa, que legal, que legal. Vamos falar de filme de herói, então, Então tá bom. tá? Nos Vingadores, Oi. não sei se tu percebeu de onde vem o Thanos, né? Uhum. Ele vem de Titã, né? Aquela lua de Saturno. É de Saturno, né? Titã é de Saturno. Não sei se ele vem de lá. Vem de lá? Ele é... Por isso que eles chamam de o Titã Louco, né? Existe a possibilidade de dentro de algum planeta aqui, ou dentro de alguma lua, a gente não enxergar pra dentro do planeta, Tipo, dentro, tipo... dentro da núcleo atmosfera pra dentro. da atmosfera, não do É, planeta. não do planeta. Da gente não enxergar e não saber se tem alguma coisa ou não? Ou todos a gente já conseguiu enxergar? Eu já enxerguei. Eu consigo enxergar a superfície de Vênus, por exemplo? Conseguiram com aquela sonda que derreteu. Então eu não sei se tem uma estrutura lá que... A atmosfera hoje lá é muito densa, né? Mas ela nem sempre foi assim. E se tivesse uma civilização lá, e vamos fingir que tivesse tipo 2 super países, assim, super potências, né? Uma super capitalista e outra, tô inventando aqui, né? Tá em guerra. E do nada elas começaram a se atirar bomba nuclear. Eu sei que bomba nuclear dá um tchan na atmosfera, porque eu vi, quando eu estava pesquisando sobre o assunto, né, que um dos planos, né, de gerar atmosfera em Marte era tirar bomba nuclear nos polos, né? Que eles estavam com essa loucura. Então eu sei que se eu ficar tirando bomba nuclear aqui dentro, eu sei que eu vou destruir a atmosfera de algum jeito. Talvez transformar ela em mais densa, que é o que a gente precisa em Marte, né? Será que isso não pode ter acontecido e a gente não sabe? Tipo, deles de já ter existido e agora eles não existirem mais, ou de ainda existirem? Não, eles já terem existido e agora não existem mais e a gente não consegue enxergar lá pra dentro. Não sei, nas imagens que vieram de Vênus parecia nada, assim. Mas também é só de uma parte, então não sei. Vamos fingir que isso aconteceu aqui na Terra. Não sei dizer isso, realmente não sei. Vamos fingir que a galera do subterrâneo de Marte mandou uma sonda aqui pra Terra pra tirar umas fotos, porque elas não enxergam aqui pra dentro. Tô inventando, tá? E ela caiu no deserto de Kalahari. Né? Eu acho tudo possível, embora quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é improvável, né? Porque a vida, ela é... Mas tipo, não teria... Se tivesse alguma coisa ainda mandando algum sinal de rádio ou algum sinal desses, a gente detectaria. Existe a Até possibilidade. pelos nossos telescópios mesmo, conseguir... Porque eles... raio-x e essas coisas. Entendi. Então eu consigo fazer um por raio-x de Vênus. espectroscopia. O que é espectroscopia? É ver o espectro, né, da luz e tu conseguir detectar de raios, sinais, esse tipo de coisa. É como os satélites funcionam. Quer dizer, os telescópios funcionam.
Entendi. Então, por isso, conseguiria detectar qualquer tecnologia que tivesse, sabe? Entendi. Ondas. E se tivesse tido uma civilização inteligente, mas não inteligente, nunca chegaram na eletricidade, por exemplo? Né? Eu acho tudo possível, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é improvável, né? Eu tava pensando, né, sobre essa vida em outras galáxias, né, ou até dentro aqui da Via Láctea em outros sistemas solares, que a possibilidade de ter vida inteligente até pode ter, mas eles têm um planeta com recursos. Se o planeta for um pouco maior, já se torna quase impossível tu sair da atmosfera. A gente quase morre para sair, né? Então tem vários indícios assim que tem que ser muito perfeitinho para ser que nem a gente. Pois é isso que tu disse. É possível, mas é improvável. E também a gente tem que ter a noção de que é meio estranho a gente... Tipo, quando a gente pensa em cientista, a maioria deles não acredita em Deus, essas coisas, mas tem muitos que dizem que tem coisas inexplicáveis e que só pode ser Deus, sabe? Ou que, por exemplo, a Terra, nós estamos num planeta, ele está localizado perfeitamente, sabe? Ele está na zona habitável, onde é uma temperatura agradável pra gente. A gente consegue sair dele, sabe? Que nem tu falou. Então, é tudo muito perfeito, sabe? Então, será que a física é tão perfeita assim? Ou será que tem Deus por trás? Eu acredito em um ser superior, mas eu não sei se seria um ser superior ou se as próprias leis da física são... Entendi. Para Pitágoras, os números eram uma entidade, né? Cada um adora o seu Deus, né? Exatamente. Sabe que eu acredito em Deus, né? Eu acredito no espiritismo. Eu sou espírita também. Mas eu acho as coisas aqui são tão acertadinhas, né? Tão perfeitinhas. É que tem muita coisa que a gente não entende, sabe? Eu e minha mãe, a gente passou por um evento quando a minha avó faleceu, que a gente simplesmente não tem como explicar o que aconteceu, sabe? Que a gente só pode pensar que foi algo entre o céu e a terra que a gente não entende, sabe? Então, nessas coisas, a gente pensa que existe algo além do que simplesmente física, sabe? Tu sabe que existe um ramo que conecta, né, o espiritismo com a física. No seguinte sentido, aí não é viagem minha, né? Tô falando sério. Seria mais ou menos assim, ó. No espiritismo, por exemplo, tu lê nos livros, né? Tu entende que o tempo ele não é o mesmo. Então, eu lembro de uma situação que eu era criança, né? E para começar uma sessão espírita, o patrono da casa tem que incorporar em alguém e dar início na sessão, né? Só que naquele dia tinha uma sessão no mesmo horário na nossa outra sede. Aí eu falei pro meu pai, não é possível isso aqui não. Não vai rolar, ele vai se atrasar, alguma não vai começar ao mesmo tempo aí, né? Aí meu pai falou, não, filho, o tempo lá passa diferente. O tempo, ele não é que nem aqui. Aqui o tempo é de um jeito e lá o tempo é de outro, né? E conforme a gente vai lendo, assim, nas filosofias, nos livros espíritas, né? Eles vão trazendo esses conceitos que alguns cientistas começaram a tentar... Peraí, vamos tentar conectar isso aqui com alguma coisa que existe, né? Aí veio toda aquela teoria que traz a quarta dimensão, né? Que vamos fingir que nós somos em 2D, tá? Eu só enxergo pra frente e pro lado. Eu não consigo enxergar pra cima, porque eu sou 2D. Nós que somos 3D, só enxergamos pra frente, pro lado e pra cima, a gente não enxerga o quarto D, que é o tempo. Então, teoricamente, o espiritismo pode ser só mais alguma coisa física que a gente não entende. Sim, eu acho isso muito interessante. Eu já tinha visto isso sobre a quarta dimensão. Que a gente simplesmente não entende. Porque quando eles falam, o próprio filme, não sei se tu viu o Nosso Lar, o filme? Nosso Lar é como se fosse uma dimensão, acho que eu vi. Um planeta, né? Não é bem um planeta, né? Mas ele é muito próximo à Terra, só que ele é em outra dimensão. Um plano... Ele é um plano em outra dimensão. Né? E algumas pessoas conseguem trafegar entre eles, né? Sim. Então tem essas teorias que conectam o espiritismo com a física inexplicável, né? Com aquilo que a gente ainda não provou, que eu acho super interessante. Quer que eu pegue mais? Tem mais ali, né, produção?
Então eu acho isso muito bacana, né? Por isso que eu acredito no multiverso, né? Eu acho tudo possível, né? Eu acho que o tempo passa ao contrário em algum lugar, né? Tenho essa loucura toda. Mas eu acho que, no final das contas, tudo se resume a coisas que a gente ainda não entendeu o que é. Basicamente é isso. A gente ainda não entendeu. A gente não sabe. A gente sabe que a quarta dimensão existe, né? O 4D, né? Que é o tempo. Sim. Tem as três dimensões, a quarta dimensão é o tempo. Só que a gente não sabe manipular o tempo. A gente não sabe trafegar entre o tempo. A gente sabe trafegar nas outras três dimensões, né? Tem um filme, não, um livro, que é Operação Cavalo de Troia. Uhum. Eu acho que é que eles são um grupo que eles descobrem como andar no tempo, viajar no tempo. E eles acabam voltando, e daí eles tinham que escolher. Eles estabeleceram 3 coisas e eles decidiram escolher ir na época em que Jesus estava vivo. E daí eles foram pra lá. E daí, nesse livro, Jesus fala com eles e ele fala sobre que o tempo... ele fala sobre isso, que o tempo, na verdade, ele não é como a gente entende. Ele é como se fosse um túnel que a gente consegue caminhar, mas que a gente só consegue ir pra frente. Mas que ele e o pessoal evoluído, espiritual, consegue trafegar entre o passado, o presente e o futuro. Então eu acho isso muito interessante, essa relação da ciência com religião. Que legal. Eu vou ler esse livro aí. Eu acho isso super... Como é que eu posso explicar? Super real pra mim, né? Que eu tenho minha crença, né? E eu sou muito da ciência, né? Eu gosto de acreditar que tudo tem uma explicação, Sim, né? cientificamente falando, eu não deveria, mas mas fazer o quê, né? A gente acredita em certas coisas. Eu gosto de acreditar que são coisas que a gente só não entende. Uhum. A gente não entende. A gente não sabe, né? Tipo, matematicamente falando, né? Falando em física, a gente teria outro planeta aqui no sistema solar, né? Porque lá passou Urano, a gente tem uma influência de gravidade. Tá falando do planeta X? A gente tem uma influência de gravidade. Sim, a NASA tem uma campanha pra achar ele, né? Que as pessoas podem, elas mesmas, ajudar a procurar. Só que, daqui a pouco, e se for um mini buraco negro que tenha uma massa que a gente não enxerga porque é escuro? A gente não sabe. Na verdade, a questão é a seguinte, ó. A gente não entende. Segundo nossos cálculos, ele tá lá. Porque ele influencia na gravidade das coisas que estão na volta. Mas a gente não encontra. Basicamente, realmente, a gente não sabe o suficiente. Na verdade, o que a gente sabe pode mudar a qualquer momento, porque a gente pensa que a gravidade é de uma forma, mas na verdade ela pode agir de outra forma, diferente do que a gente conhece. Exatamente. Eu li um livro esse tempo, deixa eu lembrar, do Neil deGrasse Tyson, que ele é um astrofísico famoso. E nesse livro ele estava falando sobre como a matéria escura age. Né? Não me lembro agora da frase do livro. Eu tenho foto, posso pegar ela no celular? Claro. Tá em casa. Tu fotografou a frase dele no livro ou tu escreveu? Não, fotografei. Isso é que é gente estudiosa, né? Não basta ler o livro, ela tem que tirar foto do livro. Que ele tava falando sobre a matéria escura, que na verdade a gente não entende como a matéria escura interage ainda, porque ela tem uma certa influência pela gravidade, sabe? Certo? Na verdade ela não tem gravidade. A matéria escura, ela não tem gravidade. Ela não tem gravidade. Mas ela deveria ter, porque ela é uma matéria, sabe? Entende? Então, aqui ele falou essa frase aqui. Se toda massa tem gravidade, toda gravidade tem massa, a gente não sabe. Talvez não haja nada de errado com a matéria e seja a gravidade que a gente não entende. Entendi. Então, tudo que a gente sabe, a gente pode estar sabendo errado, sabe? A gente acha... Na verdade, a gente deduz que a gravidade tem a ver com a massa, porque aqui a Terra é do tamanho X e a gravidade é 9,8. E em Marte é do tamanho Y e a gravidade é 3,6. Posso ter falado errado os números, mas é mais ou menos por aí, né? Só que quem disse que é isso? E um buraco negro que tem massa e massa e massa tem uma gravidade absurda e acaba puxando cada vez mais massa e acaba virando um ciclo interminável de acabar se tornando nada com uma massa gigantesca.
Não faz sentido. Não faz sentido. Ou faz sentido Faz sentido, mas... e a gente que não entende, né? Faz sentido, mas o nosso cérebro não compreende. É a verdade. Todo o universo faz sentido, a gente que não consegue entender ele ainda. Nossas cabecinhas 3D. Pois é, né? Pra mim, não faz sentido porque a gente não entende, mas o universo tem as suas regras, né? A gente só não descobriu, né? Eu tô estudando pra descobrir um dia, quem sabe. Eu acho que a gente não tá longe, assim, da gente descobrir de fato como funciona a gravidade, essas coisas. Eu espero. Mas, ô Isa, eu vou te agradecer aqui, então, pela nossa conversa. A nossa conversa foi maravilhosa. Eu, particularmente, adorei. Tá convidada para voltar aqui no Pauta Podcast, para depois contar um pouco como foi o teu livro, né? Vou voltar, com Falar um certeza. pouco do teu curso de aviação, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aqui. A nossa equipe tava muito ansiosa para te receber aqui. Então, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Então tá, muito obrigado. Olha quem chegou ali. Oi! Chegou! A gente estava encerrando a entrevista. Vem cá, vem aparecer no podcast. Pessoal, essa é a Giselda, mãe da Isa. A gente falou que te ama várias vezes aqui no podcast. É. E a gente tava falando agora no fim, né? A gente já entrou no espiritismo, já entramos pra tudo que é lado aqui no fim do podcast. Fico feliz, É. fico feliz. Tá gravando ainda, viu? Nem te preocupa, tá? Senta aí, peraí que ele vai pegar uma cadeira pra ti. Podcast duplo. Toda a família com aquele sobrenome que eu não sei pronunciar. Stefanhac. Eu não... Parece difícil, mas não é. Ô, Giselda, o que a Isa tá preparando que ela não nos contou aqui? Tá escondendo o jogo, Isa? Não, é só que... mais pra perto. Sim. É só que tem coisas que eu estou tentando, ainda não é certo, mas que se eu conseguir eu vou abdicar do curso da NASA. Ô, Lucas, como eu queria ter alguma coisa pra abdicar, sabe? Tipo assim, eu podia ter ido pra NASA, mas é o seguinte, eu tenho uma opção melhor, né? Então tá. Quer dar uma dica pra gente? Jogo e a gente... Eu vou tentar um estágio num lugar bem importante pra física. Um lugar bem importante pra física? Antártida. Mais importante que a NASA, eu não consigo imaginar. Pode não ser, mas pra mim é. Foram feitas muitas descobertas nesse lugar. Então. Permafrost. Estratosfera, vale. Ela vai pra Marte. Ah, SpaceX. É por isso que ela falou bem aqui da SpaceX, né? Eu falei que não, SpaceX só tem louco. Ela, não, porque não sei o que, tal. Ô, Gi, como é que é? É que assim, a minha filha mais velha, ela tem 5 anos, né? Sim. E eu não sei qual é que vai ser dela. O que foi pra ti quando tu descobriu que a tua filha era desse jeito, assim, meio gênia, assim? Quando é que tu percebeu que ela não era igual aos coleguinhas? Isso era visível, né? Eu sempre fui uma mãe que sempre tentei acompanhar na escola dela e eu sempre pedia para os professores, porque nós não moramos aqui em Porto Alegre, moramos próximo ao Arroio dos Ratos, uma cidade mais do interior. Logo ali. É, logo ali. E eu sempre pedia para as professoras puxarem, porque eu achava que... Eu sempre levei muito em consideração a educação, né? Só que a Isadora, o que me surpreendia foi o retorno das professoras em cada avaliação. Simplesmente eu não precisava ir, né, Isa? Porque eles sempre me diziam assim, eu não sei o que tu tá fazendo aqui. Todos eles sempre foram assim, eu não sei o que tu tá fazendo aqui, porque eu não tenho o Exceto que de falar. educação física. É, educação física, só que desde os 11 anos ela faz. Eu não gostava de esportes como